Se você tem a sua Bíblia nessa noite, abra comigo, por favor, ao livro de João. Eu estou lendo aqui do capítulo 16, o amado discípulo, Voz de Trovão era o nome dele. João clamou contra o erro, contra aquilo que enfraqueceria ou machucaria a palavra do Deus vivo. Foi aquele que disse que no começo era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E ele nos diz as palavras de Jesus, as últimas horas antes da crucificação. Começando com o versículo 7 do capítulo 16. Jesus fala essas palavras dizendo: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá. A palavra significa convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, falando do Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, falando de si mesmo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E eu quero usar como tópico, pregando alguns minutos nessa noite, a obra do Espírito Santo na vida da igreja. A obra do Espírito Santo na vida do corpo de Cristo. Abaixa sua cabeça, por favor. Pai Celestial, nós entendemos o quão frágil, o quão fracos e insignificantes nós somos de verdade. Quando contemplamos o privilégio de compartilhar o pão da vida, de alguma forma, na mente de Deus, o Senhor considerou significante que o homem pregasse a palavra. Um homem frágil e pobre compartilharia o pão da vida. E aquilo que manuseamos é cheio de glória e nos ajude a manusear da maneira certa, de compartilhar a palavra da verdade. Eu peço a sua graça, eu peço a sua unção, não somente sobre a minha pessoa, mas sobre esses que estão aqui e também na televisão. E eu peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Desde que eu era criança, eu tenho estudado a Bíblia. Deus me salvou quando eu tinha 8 anos de idade e me encheu com o poder do Espírito Santo quando eu tinha apenas 8 anos. E eu me lembro da pequena Bíblia baratinha que a minha mãe comprou para mim, que estava caindo páginas mês após mês, dia após dia. E eu me lembro que vez após vez levar a palavra de Deus até algumas árvores que ficavam atrás da nossa casa, e colocando em cima de um pedaço de madeira, me ajoelhando várias vezes e olhando aquelas páginas. E ainda naquela idade Deus parecia fluir em meu coração com uma fome, uma sede e um desejo por aquilo que era dele. E durante os anos, pregando esse evangelho, estudando esse livro, eu tenho tido que chegar a várias conclusões
eu tive que estabelecer em minha mente que não era difícil de fazer, que essa aqui é a palavra de Deus. Ela nunca se contradiz. E que ela é 1 milhão de vezes mais importante do que qualquer outra obra que foi feita pelo homem, a palavra de Deus. E eu tenho que aceitar que eu iria levar essa Bíblia e acreditar nela literalmente. Eu tenho que acreditar que Deus disse o que Ele falou e Ele falou o que Ele disse. Agora, há uma palavra no círculo teológico que esses pregadores devem ter escutado, mas a maioria de vocês aqui ou na televisão talvez nunca ouviram. E se você nunca mais ouvir, não vai machucar você. Eles chamam de antropomartia. Quando os teólogos não entendem algo, eles dão um nome muito grande para isso. Isso significa que Deus, em sua revelação de si mesmo para esse mundo, sabendo quão finito nós somos, quão cheio de falhas nós somos, que Ele usaria símbolos na Bíblia, simbolizando a si mesmo, símbolos que na verdade não são verdadeiros. Em outras palavras, quando Gênesis diz que Deus veio no fim da tarde, caminhou, conversou com Adão, nesse grande paraíso, eles dizem que na verdade Deus não veio. Ele simplesmente tomou essa forma para revelar a si mesmo a Adão. E muito do mundo cristão acredita nisso, mas eu não acredito nessas coisas. Eu acredito que Deus Todo-Poderoso, talvez esses ministros aqui não vejam dessa forma e talvez alguns de vocês também não vejam assim, mas é assim que eu vejo. Deus Todo-Poderoso veio do céu, literalmente, e andou naquele jardim do Éden e discutiu as rosas e os lírios e as árvores com Adão. E se você não quer acreditar nisso, o problema é seu, mas é assim que eu acredito. Eu acredito no Deus triuno. Eu não acredito em 3 deuses. Eu acredito que existem 3 que estão ali no céu: o Pai, a Palavra, Jesus e o Espírito Santo. Mas esses 3 são um. Eles são um em unidade, eles são um em propósito, eles são um em desejo, eles são um absolutamente perfeitos em unidade de espírito. Eu acredito. Eu não prego 3 deuses. E eu também não prego que Jesus é o Pai. E o Pai é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Jesus. Não é nisso que eu acredito. Eu acredito que quando chegar no céu, e pela ajuda e a graça de Deus, eu estou querendo chegar até lá. Eu acredito que existe um céu. Eu acredito que as ruas são feitas de ouro puro. Eu acredito que os muros são de jaspe. Eu acredito que há um portão de pérolas naquele muro, muitos portões. Eu acredito que mansões estão ali. E a razão pela qual eu acredito é porque Jesus disse que na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu acredito que elas estão ali. Alguns de vocês podem estar assistindo pela TV e dar uma risadazinha e pensar: ah, isso é antigo, isso é tolice, isso não existe mais, e só alguém com a mente antiquada acredita. Ninguém acredita nisso mais. Espera aí, eu acredito que há um Deus. Eu acredito que quando eu chegar ali, eu vou vê-lo sentado naquele trono, coberto de luz, e a glória vai estar brilhando sobre ele. Eu acredito que ao seu lado vai estar o meu Redentor e o Filho dele, com marcas em suas mãos, porque ele foi pendurado, ele sangrou naquela cruz e levou o pecado da humanidade. É nisso que eu acredito. Eu acredito no Espírito Santo e que ele é uma pessoa, ele é Deus. Eu acredito que ele não é apenas uma figura da imaginação, ele não é apenas um Deus menor. Eu acredito que o Espírito Santo é Deus. E
Eu acredito que nesse momento Deus está no céu, Ele está em todos os lugares, é claro. Mas no que diz respeito ao seu espírito e o seu corpo, Ele está no céu. Ele está assentado no trono. Ele tem vários anjos que estão à sua volta. Existem querubins ali com 4 faces, olhando em todas as direções e clamando: Santo, Santo, Santo. Se você não gosta de santidade, você vai estar no céu quando for para a glória, pois é um lugar santo. Essa Bíblia é santa, Ele é um Deus santo, é um Espírito Santo, é uma santa palavra e é uma salvação santa que temos em nosso coração. Eu não tenho vergonha disso. Glória a Deus. Jesus está ao seu lado. Mas nessa terra, devido à grande obra que Jesus Cristo fez, o Espírito Santo está aqui, habitando nesse templo frágil de barro, aonde agora Ele vive juntamente com o nosso espírito. É algo maravilhoso que não se pode descrever. De pensar em Deus, o Espírito Santo vivendo nesse templo de barro. Muito bem. O ministério do Espírito Santo nessa terra, sua ajuda, sua obra na igreja do Deus vivo, traz mais benefícios para nós hoje do que Jesus Cristo era quando Ele estava aqui em pessoa nessa terra. Agora, eu não estou falando do Calvário, porque isso é melhor que qualquer coisa. Mas eu vou repetir. A presença do Espírito Santo nessa terra ajuda mais ao corpo de Cristo do que Jesus ajudou quando Ele caminhou nessa terra fisicamente. Eu vou te dizer por quê. Quando Jesus Cristo estava nessa terra, na carne, com Pedro, Tiago, João, os discípulos, Maria Madalena e todos aqueles que clamavam o nome dele, Ele só podia estar em um lugar por vez. Ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, Ele estava somente em um lugar por vez. Mas o Espírito Santo é universal. Ele está em todo lugar. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero que os mestres comunistas entendam. Se existe algum em Nova York que foi enviado ali pelo seu país, a União Soviética, para as Nações Unidas, e você fala inglês e entende muito bem, pode ser que você esteja assistindo esse pregador na televisão e você esteja curioso. Eu quero que você saiba, e eu quero que os seus mestres saibam, que dizem que não tem Deus, mas que o Espírito Santo está nesse mundo, que o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo vive muito bem, e que o Espírito Santo está trabalhando e construindo o corpo de Cristo, e o Espírito Santo está trabalhando. Aleluia! Ele está em todo lugar, está em todo lugar. É surpreendente para vocês, mas Ele está até mesmo em um bar. E Ele nos manda ficar fora dali, mas Ele entra. Outro dia, na Califórnia de manhã, um jogo de futebol americano na televisão, mais ou menos meio-dia. Um pobre homem que viveu uma vida como um bêbado. Ele costumava ser dono do seu próprio negócio, tinha uma família maravilhosa, uma casa maravilhosa, filhos que o amavam. Mas por causa do álcool, toda a sua vida foi destruída e arruinada. E por 10 anos agora, ele está vivendo como mendigo, bêbado. Você nunca olha para ele e imagina que um dia ele foi próspero e tinha vários negócios. Chegou a valer quase $1 milhão. Ninguém que olha para ele pensa que um dia sobre o seu corpo estava os melhores ternos que o dinheiro pode comprar. E os seus pés calçavam os melhores sapatos que o dinheiro podia comprar. Você nunca ia olhar para ele e imaginar que ele era alguém poderoso da comunidade, mas agora o álcool tomou conta da sua vida. E as suas roupas estão sujas e os seus olhos estão vermelhos e tudo que existe dentro dele quer beber o tempo inteiro. Inclinado ali naquele bar, ele entra no domingo,
A televisão está na parede, um jogo de futebol está passando e ele não tem dinheiro, ele gastou tudo que tinha. A família não sabia onde ele estava, fazia 5 anos que ele não via a família dele. E ele não sabe o que fazer. O pecado arrasta você até as profundezas. O pecado tira de você. O pecado te destrói, o pecado corta você. E ele está de pé ali, sem dinheiro na mão, e ele está nervoso, e ele está bravo. E ele estica o braço na parede daquela televisão apenas para arrumar confusão. Começar uma confusão, sabe por que os outros estão bebendo e assistindo o jogo de futebol e de alguma forma eles ficam nervosos com aquilo. E ele muda de canal. Aleluia, eu estou te mostrando o que o Espírito Santo pode fazer. Eu estou te mostrando o que o Espírito Santo pode fazer. Eu estou te mostrando que quando você ora para alguém, o Espírito Santo está trabalhando. Aquela esposa que estava orando e clamando a Deus para salvar o marido bêbado dela, que o mundo já tinha desistido dele há muito tempo. E a igreja já tinha desistido dele, a sociedade já tinha desistido dele. Mas Deus, o Espírito Santo, o xerife do céu, nunca desiste de uma só alma. Vocês estão me ouvindo? Ele nunca desiste, ele nunca para. E ele mudou de canal. Ele sabia que eles iam ficar nervosos. Eles sabiam que eles iam xingar. Ele sabia que ele ia bater neles. Ele não estava nem aí, ele estava bêbado. Quando ele mudou de canal, caiu aqui nesse canal. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E antes que alguém pudesse mudar de canal de volta ao jogo de futebol, eu apontei o meu dedo para aquela câmera e disse: Senhor, Jesus Cristo ama você. E você pode ser um bêbado, você pode ser um alcoólatra, mas Ele vai entrar em seu coração, vai salvar a sua alma e vai mudar a sua vida. Glória! Escute ao Jimmy Swaggart nessa noite. O poder do intelectualismo está disponível na nossa vida como se fosse água na vida do mar. Mas os poderes desse mundo não têm poder da nossa natureza pecaminosa. Mas quando Deus e o Espírito Santo, através da palavra do Todo-Poderoso Deus, derrama a sua palavra como se fosse balas em uma arma, aquilo atira no coração daquele bêbado e bota os diabos para correr e quebra toda a corrente, toda a amarra do pecado e liberta aquele homem. Glória, glória, aleluia, glória a Deus. Isso me deixa animado, isso me deixa muito empolgado. Ele saiu, se encostou ao lado daquele bar ali, contra a parede, chorando, e disse: Senhor, se o Senhor me levar para casa, então eu volto. E um dos meus homens esteve na sua casa, e ele se reuniu com a sua esposa e com o seu filho, e ele disse para aquele irmão a sua história. 10 segundos da palavra de Deus, através daquele televisor. Será que foi por causa da habilidade de alguém, ou da educação, ou da ciência da mente? Não, a unção e o poder do Espírito Santo. Nossas igrejas precisam, diretores de corais precisam, pregadores precisam, diáconos precisam, músicos precisam, nossos superintendentes precisam, nossos cantores precisam, nossos teólogos precisam, nossos seminários precisam, nossas escolas bíblicas precisam do Espírito Santo. Eu não estou aí se o templo da sua igreja custa 20 milhões de dólares. Se não tiver o Espírito Santo, transforma isso num posto de gasolina e venda gasolina aí. Não vale nada. Não importa nessa noite se a universidade tem o prestígio de todos os intelectuais dessa era. Se não conhece o poder do Espírito Santo, nunca vai libertar o cativo, ou libertar o bêbado, fazer a prostituta alguém puro. O que eu estou falando aqui nessa noite, o que eu estou pregando é aquilo que precisamos nas igrejas. Nós precisamos de nadar nisso, nós precisamos fluir nisso, e precisa fluir em nós, porque o Espírito Santo é a maior arma de Deus para acabar com as armas do inferno. E se eu estou ofendendo a sua sensibilidade, então eu estou feliz, mas me perdoe. Você pode ficar feliz, gritar, pular, porque o Corinthians perdeu para o Flamengo, não importa.
Mas o louvor de Deus me deixa empolgado quando a minha vida vem para Jesus e quando eu vejo uma vida transformada e o Evangelho tocando as almas das pessoas. Glória a Deus. Meu Deus. Estou pregando bem, não é? Eu estou sentindo. Essa é a razão pela qual Jesus disse que eu preciso ir. Porque eu estou enviando outro que já ganhou medalha olímpica. Glória, eu estou enviando um para vocês que criou o mundo. Eu estou mandando o campeão dos campeões. Eu estou aqui nesse corpo de carne e as minhas mãos estão marcadas, mas aquele que eu estou enviando para você, ele vai estar em todos os lugares e o poder dele vai estar em todos os lugares. Ele vai convencer esse mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glória. Alguns de vocês, fraquinhos, chatos, que ficam fingindo que se dizem ser cristãos. Você se considera cristão? E se alguém gritar aleluia, você fica todo doido. Bem, nós não fazemos essas coisas. Me deixa envergonhado, seu odre velho. Glória, aleluia. Do que eu estou falando nessa noite vai fluir na sua alma. Você não se importa com o que as pessoas pensam. Você não se importa com o que sua mãe diz. Você não se importa com o que o pregador diz. Porque dentro do seu ser vai fluir rios de águas vivas e vai libertar a sua alma. E essa é a razão pela qual João disse: eu te batizo com água, mas um vem após mim que é mais poderoso do que eu, e ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. É o que o batista precisa, é o que o presbiteriano precisa, é o que o episcopal precisa, e é o que o pentecostal precisa, é o que o católico precisa: o batismo com o Espírito Santo. E uma igreja, eu acho que chegou ao fim do poço. Não gostavam de santo na Bíblia e rasgaram fora. Eles não acreditavam em metade das coisas aqui. Talvez a leitura de uma revista seria melhor para eles. Mas um irmão naquela igreja, ele gritava. Ele não conseguia se conter. Ele gritava. E vinha algo sobre a sua alma, e vinha sobre a face dele. Ele ficava cheio de alegria, levantava as mãos e gritava. Mas estava perturbando o equilíbrio espiritual deles. Eu acho que faz isso, né? Misericórdia. Imagina alguém gritar em um funeral. Então o pastor e os seus diáconos se vestiram para a ocasião e foram conversar com ele, para convencê-lo. Foram até a casa dele, ele era um fazendeiro. Isso foi antes de existir tratores. Ele estava arando em uma mula. E eles foram até o campo. Chegaram até ele. Ele estava feliz em vê-los. E ele estava todo suado, com o sapato velho todo sujo de ficar chutando a sujeira ali da terra. E eles disseram: viemos conversar com você. E ele disse: estou honrado. E nós decidimos que sua exuberância é um fanatismo. E não precisamos disso ali na nossa igreja. Você vai ter que ficar caladinho. Por que você faz isso?
Eles não deviam ter perguntado. E ele disse: me perdoa se eu te ofendi. E ele disse: veja bem, essa mula aqui e 20 acres aqui de terra é tudo que eu tenho. Eu tenho trabalhado aqui faz 35 anos e mal faço o suficiente para dar de comer à minha família. E ele disse: esses sapatos é tudo que eu tenho para ir para a igreja, eu tenho que colocar banha neles para trabalhar, para quando for na igreja eles não estão sujos. E ele disse: eu me assentei ali e comecei a pensar sobre o céu. E ele disse: comecei a pensar que não vão haver terra dura onde eu tenho que seguir uma mula velha, uma mula que está puxando o meu arado. Eu vou caminhar em ruas de ouro e verei Jesus que morreu por mim. Ele disse: toda vez que eu penso nisso, glória a Deus, eu sinto, e na verdade eu estou sentindo agora. Glória! Glória! Eu não estou apenas pregando algo para você, eu estou falando de algo que eu sinto em minha alma. Essa é a razão pela qual Jesus disse que é melhor para você que eu vá, porque eu vou enviar um outro, e ele vai habitar com você para sempre. Aleluia. Muito bem, essa foi a introdução da minha mensagem. Agora eu vou te perturbar. Eu vou te perturbar. Não é o trabalho do Espírito Santo começar ou incorporar a verdade. O que é que você quer dizer com isso? Eu vou repetir. Não é o trabalho do Espírito Santo começar ou incorporar uma verdade. É o trabalho dele guiar o homem à verdade que já foi estabelecida por Deus o Pai, Deus o Filho, na palavra de Deus. Você olha nessa noite para as seitas que estão no mundo. Você já se perguntou como elas começaram? Você olha para aqueles que pensam que Deus deu a ele uma revelação junto à palavra de Deus e imprimem os seus livros, seja quem for que eles sejam, dizendo que esses livros são parte da Bíblia. Eles são seitas. Você me ouviu bem? Como que ficam dessa maneira? O que aconteceu com eles? Eu vou te dizer o que aconteceu. Alguns deles, é claro, são guiados por Satanás, mas alguns estavam buscando a Deus no começo. Alguns deles estavam buscando para encontrar a Deus e queriam encontrar a Deus. Mas se o homem buscar somente o Espírito Santo, para dar a eles a verdade, ele não faz isso, ele simplesmente guia o homem até a verdade. Mas se buscarem nele a verdade, eles vão confundir seu próprio gosto e desejo pela verdade de inventar algum erro. Você se pergunta por que os mormons, que Deus os abençoe, tentam colocar os seus livros ao lado da palavra de Deus. E é porque o indivíduo que começou aquilo, Jesus Cristo, deixou de ser a figura central em sua vida. Escute o que eu digo. Jesus Cristo deve sempre ser a figura central. Ele deve sempre ser o principal, ele deve sempre ser supremo. Você nunca vai ouvir alguém dizer: eu te louvo, Espírito Santo. Se você ouvir, o Espírito Santo vai embora. Porque ele não quer louvor ou glória. Ele veio para glorificar a Jesus Cristo. Você me ouviu? É aí que começa a seita. Eles olham para o Espírito ao invés de olhar para a figura central, Jesus Cristo. E
lendo minhas cartas nas últimas semanas, eu já li centenas e centenas de cartas. Talvez eu diga, eu e a Francis já lemos. De tantos católicos preciosos que nos escreveram. E eles acham que é difícil demais entender como é que eu posso dizer que havia erro na doutrina católica quando eles tentavam, com tudo que estava neles, encontrar a Deus. E é um coração faminto de Deus, os católicos. Existe esse coração. Um padre enviou para mim, vários enviaram a mesma coisa para mim. O Conselho Vaticano daquela época, que devia ser o mais importante dos conselhos vaticanos que já houveram, no que diz respeito aos católicos, e que nós sabemos também. E a hierarquia do catolicismo em Roma disse, eu estou parafraseando, não estou tentando citar um verbatim, que eles já não ensinavam ou pregavam mais que você tinha que ser um membro da Igreja Católica para ser aceito por Deus. E eles estavam certos até aquele ponto. Mas então disseram, o Vaticano também, 1963, 64, 65. Depois disseram que, se a sua consciência estivesse tentando ir adiante de Deus, Deus te salvaria. Ou se você fizesse boas obras e vivesse uma boa vida, ainda que você nunca ouviu falar de Jesus Cristo, você seria salvo. Isso soa bem, mas é tão errôneo como qualquer outra coisa pode ser. Porque isso é um erro gigantesco. Eu vou te falar por quê. Eu não sei o que aqueles homens fizeram quando escreveram aquelas leis. Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia o que eles estavam pensando ou o que estava na cabeça deles. Mas eu sei que eles largaram esse livro. E o Espírito Santo nunca vai te fazer sair desse livro. Você me ouviu? Você me ouviu? E eu não digo somente para os meus amigos católicos, mas eu digo para o batista, para os presbiterianos, para os pentecostais, não importa quem você seja, você pode ser bom, você pode fazer boas obras, você pode tratar o seu irmão bem, você pode ser um cidadão espetacular, você pode se envolver em todo tipo de boas obras, mas não vai salvar a sua alma. Entenda isso. É isso que o mundo pensa nessa noite. Eu posso ser bom, posso fazer o bem. Alguém me escreveu outro dia e disse, será que você quer dizer que a Madre Teresa, que fez tantas boas obras no mundo inteiro e tem feito por anos, e nega a si mesmo, você quer me dizer que isso não salva ela? Eu trabalhei com um missionário em Calcutá, na Índia, que trabalha com a Madre Teresa todo dia. E eu agradeço a Deus por qualquer pessoa que faz o possível para levantar aquele que está caído. Deus honra isso. Deus abençoa isso. Mas não vai salvar a sua alma. Não vai salvar a sua alma. Olha aqui, senhor rico, você pode dar 100 milhões de dólares para construir o maior hospital nos Estados Unidos e podem colocar o seu nome ali, mas não vai salvar a sua alma, me escute. Você pode dar o seu corpo para ser queimado, mas não vai salvar a sua alma, porque as boas obras não podem fazer isso. Não somos salvos pelas obras para que homem nenhum se gabe, mas é um dom de Deus, essa é a salvação. Você é salvo através de confiar em Jesus Cristo como seu Salvador e aceitando o sacrifício que Ele fez. E essa é a razão pela qual o homem cai no erro. Eles deixam o guiar do Espírito Santo e começam a entrar em doutrinas e teologias dos homens. Muito bem. É o trabalho do Espírito Santo guiar a mente do homem, para reconhecer e apreciar a verdade divina.
Eu comecei essa mensagem com isso. É aí que a igreja está perdendo muito como uma regra. Não são todas, mas a maioria está perdendo. Eles pensam que podemos ser tão educados, e Deus sabe que nós não somos contra a educação. Deus não se alegra na ignorância. Mas você pode falar com o homem através do intelectualismo, do brilhantismo, da educação, apelando para o intelecto deles, e você não ganha eles para Deus. Me escute, isso não faça com que eles venham para Deus. É aí que as denominações erram e é aí que eles perderam o seu caminho e estão perdendo até hoje. Olha, pega uma pessoa cega, eu não estou falando uma pessoa que é possivelmente cega, mas que não pode ver nada. Se você ligar a luz na frente dele, ele ainda não pode ver. Ele está cego. Olhamos para pessoas que se desviam de Deus e você pergunta por que é que eles não podem ver. Você olha para o seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, que continua batendo a cabeça na parede de Satanás. Eles não podem ver. Não, eles não podem ver, estão cegos. Você pode mostrar toda a luz do mundo para eles, e há tanta evidência nesse mundo para salvar 1 milhão de mundos. Mas o homem tropeça e nunca vê, sabe por quê? Eles estão cegos. Os pregadores estão cegos, não todos, mas a maioria estão cegos. Eles pensam, se eu tiver um diploma de Harvard ou de Princeton, ou se eu puder ir a esse seminário e pegar isso, então eu vou poder pregar. Isso não vai equipar ninguém para pregar o Evangelho. Eu não estou falando que é errado, eu estou falando que não vai te equipar para pregar. Mas quando o Espírito Santo, aleluia, quando o homem começa a pregar, debaixo da unção do Espírito Santo, e a palavra de Deus começa a falar ao coração das pessoas, então aquele pecador, de repente, vai se ver, porque essa Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que mais pessoas são salvas através de oração, pedindo a Deus para se mover na alma deles, para eles não aguentarem mais. E é porque aí o Espírito Santo pode entrar, iluminar o coração e a mente, a palavra deles. É por isso que a televisão, os shows cristãos não salvam a ninguém. Você está me ouvindo? É por isso que o intelectualismo não salva ninguém. Alguém, não importa quem seja, precisa pregar esse evangelho debaixo da unção do Espírito Santo, e então ele vai alcançar e tocar o coração dos homens e das mulheres e libertá-los. Misericórdia. É o trabalho especial do Espírito Santo glorificar a Jesus Cristo. Muito bem, eu quero ler algo para você. Eu quero dizer isso primeiro. O mundo denominacional como um todo tem ignorado completamente o Espírito Santo. Ele passou a ser apenas uma entidade. E às vezes os pentecostais colocam os olhos no Espírito Santo demais. Temos visto carismáticos, pentecostais, chame do que você quiser. Porque eu sou pentecostal. Em alguns lugares eles dão as mãos e alguém está falando para eles, olha, agora vamos aprender a dançar no Espírito. Então eles todos começam a dançar ali no Espírito. Isso não é de Deus. Isso não vem do Senhor. E nós temos visto católicos carismáticos, e olha, católico, não fique muito nervoso comigo, eu estou falando dos pentecostais também, então vocês têm que entender o que eu estou dizendo. Eles são cheios do Espírito Santo e realmente estão sendo salvos, cheios do Espírito. Eu não duvido disso.
mas então eles estão levando esse grande dom do Espírito e em línguas, eu sei do que eu estou falando, começam a fazer Ave Maria em nome de Deus. Em línguas. Há anos atrás, um homem pelo nome de Frank Barnabas, alguns vão lembrar dele aqui, disse o seguinte: ele diz que podemos não ter um doutorado ou buscar uma experiência a não ser em Cristo. Muitos estão dispostos a buscar poder para fazer milagres, chamar a atenção e fazer com que as pessoas os adorem, por isso roubando Cristo da sua glória e querendo aparecer na carne. A maior necessidade passa a ser que os verdadeiros seguidores de Jesus venham a seguir a Jesus. O entusiasmo religioso, ele disse, facilmente é colocado de lado. Os espíritos humanos predominam essa religião que quer aparecer, mas precisamos ser fiéis ao texto de Cristo. O Espírito Santo glorifica a Jesus Cristo. Veja bem, vocês estão ouvindo, carismáticos estão escutando, pentecostais estão escutando, todos vocês, batistas, metodistas, presbiterianos e episcopais podem agora ficar aliviados. Estou falando de nós. Qualquer obra que exalte o Espírito Santo ou os dons acima de Jesus Cristo finalmente vai acabar no fanaticismo. Seja o que for que nos faça exaltar e amar Jesus, é o melhor. O contrário vai acabar com tudo. O Espírito Santo é uma grande luz, mas sempre focalizando em Jesus. O lugar aonde o Espírito Santo está no controle, Jesus sempre é declarado a cabeça. E o Espírito Santo é o seu executivo. Aleluia! Muito bem. A tentação nesse derramar carismático parece se inclinar para manifestações vazias. Sabe por quê? Isso não requer qualquer cruz ou morte para a vida do ego. Portanto, sempre vai ser popular. Não, esse homem não disse isso ano passado, ele disse isso há 50 anos atrás. Ele disse, nós não podemos colocar o poder, os dons, o Espírito Santo ou de fato qualquer coisa à frente de Jesus. Qualquer missão que se exalta ou até o Espírito Santo sobre o Senhor Jesus Cristo é o limite para as rochas do erro e do fanatismo. Agora parece haver um grande perigo de perder de vista o fato de que Jesus é tudo em todos. A obra do Calvário, a expiação, deve ser a peça central de nossa consideração. O Espírito Santo nunca vai chamar a atenção de Cristo para si mesmo, mas sim revelar Cristo de uma forma mais completa. Agora corremos o perigo de tirar Jesus do templo, exaltando o Espírito Santo e os dons do Espírito. Devemos sempre nos lembrar, Jesus tem que ser o centro de tudo. Eu quero terminar com isso. O Espírito Santo é o grande convencedor para trazer os homens a Jesus. Você sabia que ele não pode salvar? Ele não pode salvar sua alma. Ele só pode trazer você àquele que pode. Era um lugar sujo e muito escuro. Um buraco em uma prisão de uma solitária na Califórnia. Solitária. Lugar duro. Era uma solitária como se fosse o inferno. Era onde colocavam os piores. Era onde trancavam homens que tinham deixado de ser homens e passaram a ser animais. Na solitária. Uma prisão de segurança máxima. Ele era um blue tagger, que significa violento. O nome dele era Chris Bishop. Ele coordenava a prisão por dentro.
17 anos com os Anjos do Inferno. Uma gangue que existia na Califórnia, andava de moto, sempre acelerado. Ele já tinha assaltado 38 bancos nos Estados Unidos, à mão armada. Ele era o criminoso mais procurado em todo o estado da Califórnia. Quando pegaram ele, ele disse que ia ser preso atirando. Ele era ruim. Ele era dos Anjos do Inferno. A mãe dele era prostituta. Ele nunca tinha ido à porta de uma igreja em toda a sua vida. E por tentar matar um homem na prisão, tentando matá-lo com a faca, eles o prenderam naquele buraco. Ele estava drogado, estava tão drogado que ele tinha perdido a cabeça. O guarda estava andando e ele tinha uma cobertura de couro nas pernas, porque os prisioneiros cuspiam nos guardas. E o Chris sentado ali sem roupa, e tudo no corpo dele queria drogas, xingando aquele guarda. E de repente, um televisor que ficava do lado de fora das barras, o governador Brown tinha acabado de instruir que aquele televisor fosse colocado ali na solitária e talvez ajudaria os homens a não ficarem loucos. E esse é o caso mais duro de todos. Este pregador começou a passar na TV às 8 da manhã. E Deus cronometrou perfeitamente. Eu estava pregando sobre drogas. E como somente Jesus Cristo pode quebrar essas correntes e livrar do cativeiro. E o Chris Bishop me disse, eles falaram para ele que ele nunca ia conseguir sair da prisão, ia apodrecer ali. Hoje ele prega o evangelho. Sua esposa, sua família com ele. E pela primeira vez ele sentiu o poder, que era maior do que o poder da velocidade. Você sabe do que eu estou falando, igreja? Vocês sabem do que eu estou falando, pessoal? Nós vivemos vidas protegidas, mas o inferno vem sobre a vida de milhões de pessoas. E ele estava sentado naquela cela, nu. E ele clamou pela primeira vez em sua vida, com lágrimas no rosto, enquanto o Espírito Santo, o campeão de todo o universo, veio sobre a sua alma. Aquele prisioneiro ficou ali dizendo: Deus, se o Senhor é grande o suficiente para quebrar esse vício de drogas, eu vou viver para Jesus. Eu já xinguei o nome dele, eu já blasfemei, eu já fiz as piores coisas que o inferno me fez fazer, mas eu te dou a minha palavra, que eu vou viver para Jesus, se o Senhor quebrar o poder das drogas agora. Irmão, naquela cela de prisão, ali na solitária da Califórnia, o poder do Espírito Santo foi ali e quebrou o cativeiro das drogas, quebrou o cativeiro da heroína, quebrou o cativeiro da velocidade, quebrou o cativeiro da cocaína e quebrou o poder das trevas e o libertou. Glória a Deus, aleluia ao Cordeiro. Assim, o mundo diz que isso não pode acontecer. O governo gastou 200 bilhões de dólares tentando livrar pessoas do vício. E ele ficou de pé naquela cela e disse ao guarda: foi a última vez que eu te xinguei. O guarda olhou para ele como se ele estivesse louco. Ele disse: eu não preciso mais de drogas. Jesus Cristo entrou em meu coração, entrou em minha vida. Esse é o poder do Espírito Santo. Resumindo, nessa noite ele está livre, está pregando o evangelho e contando a antiga história do amor de Deus.
Jesus diz que Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Abaixe a sua cabeça, por favor. Glória. Glória. Pai, enquanto eu preguei aqui nessa noite, eu peço para que o poder do Espírito Santo venha fluir nesse lugar. Eu dependo totalmente e exclusivamente no poder convencedor do Espírito. Venha sobre a alma dos homens. Venha sobre o coração e a vida deles. Traga-os para casa. Traga-os para casa, meu Deus. Eu peço que a convicção do Espírito venha sobre esse lugar. E eu peço em nome de Jesus. Sua cabeça está baixa e os olhos estão fechados. Alguns de vocês aqui nessa noite, pela primeira vez em muito tempo, você vai sentir algo em sua vida. Você vai sentir o poder que é maior do que você mesmo, ou do que eu, ou do que qualquer pessoa. Você vai se ver como um pecador que precisa voltar para Jesus. Você precisa consertar sua situação com Deus, e você vai ver isso. Você vai sentir em seu coração. Esse vai ser o Espírito Santo, convencendo do pecado, e da justiça e do juízo. Agora me escute com cuidado. Quantos aqui nessa noite? Quantos? Irmão Swagger, eu não estou vivendo bem. Eu estou no caminho errado. Não estou onde deveria estar com Deus. As coisas não estão certas em meu coração. Você pode orar por mim. Essas são palavras simples. Mas quanto aqui nesse grande estádio hoje, podem levantar a mão. Eu quero orar para você e não vou te envergonhar. Mas você diz que precisa de oração e não está vivendo bem, então eu vou orar para você. Levante sua mão bem alto para mim ver. Muito obrigado. Deus ama o seu coração. Eu estou te vendo. Quantos aqui do lado esquerdo, nas arquibancadas, até lá atrás, enquanto eu me viro para cá, podem levantar a mão? Eu estou te vendo. Obrigado. Ore por mim, pregador, eu não estou vivendo como deveria. Levante a mão, levante a mão. Eu estou te vendo. Quantos mais? Estou vendo a sua mão lá embaixo, lá nas arquibancadas também, lá atrás. Ore por mim. Levanta as mãos, eu estou te vendo. Eu não estou vivendo bem. Aqui no meu lado direito, quantos de vocês podem levantar as mãos? Isso mesmo, obrigado. Ore por mim. Ore por mim, eu não estou nos caminhos do Senhor. Eu estou vendo a sua mão, todos vocês aqui, Deus ama o seu coração. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Todos se coloquem de pé, todos se coloquem de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. Existem milhares de cristãos que amam a Deus aqui. E existem muito mais assistindo pela televisão que amam a Jesus. Eu quero que você ore agora, não em voz alta, mas em seu coração, para que Deus, o Espírito Santo, convença. Ele vai se mover aqui nesse lugar de uma maneira, ele vai se mover na televisão para tocar o coração de milhões. Deus, o Espírito Santo, não pode te salvar, mas ele pode te levar àquele que pode. Ele é o único que pode te levar até Jesus, mas ninguém pode. O Tomás e as garotas vão cantar. Enquanto eles cantam, o Espírito de Deus vai se mover. E eu quero que todos vocês que levantaram as mãos,
Eu quero que você desça até aqui, fique de pé. Eu quero que você venha. Eu quero que você venha. Eu não posso te salvar. Nenhum desses ministros do Evangelho aqui pode, mas você está vindo até Jesus. E aquilo que você sente em seu coração, te dizendo que você precisa consertar sua situação. Você precisa entregar o seu coração para Deus. Você precisa deixar as coisas para trás e aceitar a Deus. É o Espírito Santo falando com você. É a ordem de Deus nesse mundo, falando ao seu coração. Desça até aqui, desça. Todos vocês que levantaram as mãos, desçam até aqui. Desçam até aqui perto, venha. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor, por uns instantes. Olhe para mim, eu quero até que os conselheiros esperem por um momento. O que eu quero que você saiba é o seguinte: Deus ama você. Ele ama tanto você com um amor que as palavras não podem descrever e a língua não pode proclamar. O amor que Ele tem por você. Eu quero que você pense nisso. A Bíblia diz que enquanto ainda éramos pecadores, Jesus morreu por nós. O Senhor colocou o amor dele sobre nós quando ainda éramos pecadores. Jesus morreu por nós. Não importa o que você fez, não importa o que é o passado, não importa de onde você veio. O futuro pode ser maravilhoso e bonito e glorioso, se você permitir que Deus faça o que Ele quer fazer na sua vida. Em segundo lugar, você veio até Jesus. Ele é a figura central. Você pela televisão, você veio para Jesus. E Ele, somente Ele pode te salvar. Nenhum outro pode. Como eu disse, o Espírito Santo não pode te salvar. Mas Ele pode te levar para aquele que pode, Jesus Cristo. E é isso que Ele fez nessa noite. Agora eu vou fazer a oração do arrependimento. Ser salvo é algo tão grande, não é algo que você faz, mas você aceita aquilo que Ele já fez. Me cumprimentar não te salva, fazer parte de uma igreja não te salva, por mais maravilhosa que seja a igreja. Você tem que aceitar a Jesus, aceitar a Jesus. E como é que eu faço isso? Eu vou fazer a oração do arrependimento e eu quero que você repita junto comigo. E eu quero que você acredite de todo o seu coração. Como uma criança. Só isso. Esqueça o que os outros vão dizer. Esqueça aquilo que Satanás está falando com você agora, dizendo que não vale de nada. Esquece esse negócio. Assim como uma criança, acredite. Abaixe a sua cabeça e feche seus olhos. Vamos orar. Eu quero que você repita essas palavras comigo. E você na televisão, repita também.
e acredite de todo o coração. Vamos orar. Querido Deus no céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados e a vida que vivi e as coisas que fiz. Perdoa-me, por favor. Lava-me com Teu sangue de toda injustiça. Estou cansado da vida antiga. Eu quero uma vida melhor. Eu quero a vida eterna. De acordo com Tua santa palavra. Romanos 10, versículo 9 e 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo, e em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. Eu aceito Jesus Cristo, o Filho de Deus, como meu Salvador e meu Redentor. E eu acredito que Ele me ouviu. E nesse momento, na frente dessas pessoas e do Deus dos céus, eu sou lavado, eu sou limpo, eu estou redimido. Eu acredito que eu estou salvo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.